Hey teacher! É isso mesmo. Pare de ensinar gramática para os seus alunos se você quiser o interesse deles na sua aula. Como que isso funciona? Em outras palavras, a gente vai explicar o conteúdo sem dar nome aos bois. Pois é, se você já tentou ensinar uma aula somente utilizando a gramática, você já deve ter percebido que os seus alunos eles não estão muito interessados na sua aula. E claro, a gente não faz isso por mal. A gente faz isso pensando no bem-estar da nossa turma. A gente sabe que eles precisam aprender a estrutura correta das frases, que eles precisam entender qual é a função de cada uma das palavras dentro daquela frase. E aliás, isso até faz parte do conteúdo programático. Muitas vezes já está previsto a gente ensinar gramática para os nossos alunos. Então, provavelmente você já experimentou, já passou por essa situação de ensinar apenas gramática na sua aula e ter os seus alunos desinteressados, ter os seus alunos distraídos e até mesmo os seus alunos sem querer prestar atenção na sua explicação. Porém, agora chegou a hora de você tomar uma decisão. Se você quer que os seus alunos continuem assim, desinteressados na sua aula, então continue apenas ensinando gramática. Mas se você quer mudar isso e quer que os seus alunos estejam interessados, mais participativos na sua aula, então chegou a hora de você mudar o método como você ensina as coisas em inglês. Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa pensar o porquê é importante a gente não ensinar apenas a gramática. Por que que os nossos alunos eles ficam tão desinteressados quando a gente começa a explicar as coisas somente utilizando a gramática? Então, para isso eu vou usar um exemplo bem simples. Eu tenho um primo de 3 anos, ele tem apenas 3 aninhos e ele já consegue falar muitas coisas. Na realidade, ele consegue se comunicar o básico, ele já consegue falar as coisas que ele gosta. Então, muitas vezes ele vem falar comigo, ele vem falar os desenhos que ele gosta, quais são os personagens daquele desenho, o que aqueles personagens estão fazendo naquele episódio do desenho. Também ele consegue falar para mim as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, as coisas que ele quer comer. Então ele vem pedir, às vezes ele vem pedir água, ele vem pedir talvez uma batatinha frita. Ele consegue se comunicar, ele consegue falar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Às vezes quando ele tá com medo, ele consegue falar que ele tá com medo. Mas agora vamos parar para pensar. Esse meu priminho de 3 anos, será que ele aprendeu as coisas por meio da gramática? Será que a mãe dele foi ensinando para ele utilizando a gramática? Será que ela falou assim: filho, olha, você agora vai usar o futuro. Então repete comigo: futuro, você vai assistir. Será que foi assim que ela ensinou as coisas? Será que ela ficou utilizando os tempos verbais, falando cada um deles? Agora você vai falar no pretérito mais que perfeito. Agora você vai falar no presente. Ou será que a professora da creche falou isso para ele? Será que a professora da creche falou assim: olha, você precisa concordar o sujeito com o verbo. Você precisa concordar as coisas no plural. Será que foi assim que ele aprendeu a se comunicar? Claro que a gente sabe que não. Ele não aprendeu a se comunicar por meio da gramática. Mas então como é que foi que ele aprendeu? Ele aprendeu ouvindo as pessoas falando e ele repetindo. Então, quando ele ouvia um adulto falando, ele tentava repetir. E quando ele repetia errado, geralmente o adulto corrigia ele, ajudava ele a entender qual era a forma correta dele falar aquilo que ele estava tentando falar. Então, quando ele tentava falar uma frase e falava errado, o adulto corrigia até que ele falasse de uma forma correta. Agora vamos pensar isso para os nossos alunos. Os nossos alunos, quando a gente tenta ensinar eles somente na gramática, fica difícil para eles entenderem, fica difícil para eles estipularem isso de forma prática. Por isso, a gente precisa também ensinar os nossos alunos de forma prática, assim como a gente ensina as crianças. Por que a gente precisa usar essa forma prática? Porque da mesma forma que a gente está ensinando as crianças porque elas não sabem falar, elas estão aprendendo a falar, os nossos alunos, eles também estão aprendendo a falar o idioma, eles também estão aprendendo a falar o inglês. Então a gente vai ter que trabalhar com eles da mesma forma que a gente trabalharia com uma criança que está aprendendo a falar um novo idioma. Os nossos alunos, eles precisam ouvir para poder repetir e assim a gente vai perceber o que eles estão repetindo para a gente poder ajudar eles a falar da forma correta. Dessa forma, a gente consegue ensiná-los sem usar somente a gramática. A gente não precisa falar para eles: olha, agora você vai usar a forma do passado, o past simple, agora você vai usar o simple present, ou agora você vai usar o future. Isso pode confundir a cabeça dos nossos alunos
sendo que o nosso real objetivo é ensinar para ele o conteúdo, não o nome daquilo que estamos ensinando. Então eu preparei um PowerPoint para mostrar isso na prática, eu vou mostrar isso para você. Certo, então agora a gente vai ver na prática como que a gente pode utilizar esse método para ensinar os nossos alunos. Por exemplo, vamos supor que a gente quer ensinar para os nossos alunos o vocabulário do ambiente escolar. Vamos começar por escola. Então nós temos lá school. Como que a gente pode começar a estimular esse aluno? A gente pode começar por trazer uma imagem. Então a gente pode baixar essa imagem do Google ou a gente pode trazer de um recorte. E a gente vai começar a mostrar para ele por meio de imagens. Então essa imagem é uma escola. Ou a gente pode tirar uma foto da nossa própria escola. Certo, como é que eu falo isso em inglês? Eu falo school. Agora chegou a hora da gente ensinar os nossos alunos como se fossem, entre aspas, crianças. Então eu vou falar para eles, repitam comigo, school. Eles vão repetir. Você percebeu que está alguma coisa errada? Eles não estão pronunciando corretamente? Vamos pedir para eles repetirem de novo. School. Vamos enfatizar. School. Certo, eles memorizaram? Agora a gente vai escrever essa palavra para eles poderem, como se fosse para enfatizar o que eles estão aprendendo. Então a gente vai escrever school. Claro que aqui eu tenho um exemplo de um dicionário. Eu peguei do dicionário da Cambridge. Nós temos aqui, ó, uma foto de uma escola. Tem aqui a palavra school e, claro, a pronúncia. Vocês estão vendo que a pronúncia ela vem entre barras. A gente também pode trabalhar esse método com os nossos alunos. Por exemplo, a gente pode falar para eles escreverem entre barras do jeito que a gente fala em português. Assim, eles vão poder escrever no caderno deles, também entre barras, a forma como se fala aquela palavra. Porque às vezes o aluno vai olhar para a palavra escrita em inglês e ele não vai lembrar como é que é a pronúncia. Então ele vai ver ali SC e show. E show não está correto, certo? Então podemos trabalhar com o nosso aluno também essa pronúncia entre barras. Não a pronúncia oficial, como vocês podem ver aqui no exemplo que eu trouxe do dicionário, tem a pronúncia oficial, a pronúncia padrão que está ali. Eu vou utilizar o americano, né, entre o S, S-K-U-I, dois pontos e L. Essa é a pronúncia oficial do dicionário, claro. Porém, a gente não está falando disso, a gente está falando da pronúncia que o aluno precisa saber. Como que ele pronuncia? Então, vamos lá. Supondo is, cool. Então, C-U-L, school. Provavelmente o nosso aluno, se ele escrever isso, ele vai lembrar como é que se pronuncia essa palavra. E ele vai associar a escola, a foto que ele conhece, o conhecimento de mundo que ele tem sobre escola, com essa pronúncia, com essa palavra. Esse é o nosso objetivo. Mas não vamos parar por aí. Também, quando a gente vai falar com uma criança, quando a gente vai ensinar alguma coisa para uma criança em português, a gente não fala geralmente só aquela palavra. Geralmente a gente está falando ela num contexto. A gente usa um contexto para ensinar as crianças. Então, quando a gente vai fazer isso com os nossos alunos, quando a gente vai ensinar o inglês para os nossos alunos, a gente também tem que dar um contexto para os nossos alunos. A gente tem que mostrar para eles como que aquela palavra ela vai funcionar dentro da frase. Então, novamente, olha, quando a gente pega aqui do dicionário, a gente tem vários exemplos de como essa palavra ela funciona dentro da frase. Então, por exemplo, eu vou usar aqui She drives the kids to school every morning. A gente pode dar um exemplo para os nossos alunos, traduzir junto com eles e explicar qual é a função da palavra escola ali dentro. Então, she drives the kids to school every morning. Vamos lá, alunos. Every morning significa toda manhã. Every morning. Certo. She drives significa ela dirige. Então, ela dirige. The kids são as crianças. Então, ela dirige as crianças ou ela leva as crianças to school. O que significa school mesmo, alunos? Então, eles vão responder escola. Então, ela dirige as crianças para a escola toda manhã. Tá vendo como faz diferença a gente explicar para eles dentro de um contexto o que significa? A gente não está ensinando apenas uma palavra, a gente acaba ensinando o contexto que ela está inserida. Então, somente em uma atividade, a gente já ensinou para eles como é ela, como é toda manhã, como é dirigir. A gente acaba ensinando mais para os nossos alunos quando a gente insere a palavra em um contexto. E claro, quando a gente ensina o contexto, a gente também vai ensinar os nossos alunos a pronunciar a frase. Então, depois que você leu a frase,
pede para os alunos repetirem com você, pede para eles anotarem a tradução no caderno deles, também pede para eles colocarem entre barras qual é a pronúncia que eles vão utilizar para falar cada uma dessas palavras. Dessa forma, a gente está trabalhando com os nossos alunos aquele método deles ouvirem, repetirem, até eles entenderem qual é o sentido daquela frase, daquela palavra. É assim que as crianças aprendem e é assim que a gente deveria ensinar os nossos alunos. A gente não precisa falar para eles, olha, school é um substantivo. O substantivo, a gente só vai usar ele depois do sujeito. Isso pode ser muito complicado e aí isso também não faz com que os nossos alunos eles consigam reter esse conteúdo, esse conhecimento. Por isso, essa é uma das formas que a gente pode trabalhar e ajudar os nossos alunos a entender e aprender mais. Também outra forma é a gente utilizar as leituras de texto. A gente pode trazer contos, a gente pode trazer pequenas histórias, ou até mesmo histórias que eles já conhecem. Por exemplo, a gente pode trazer a história da Chapeuzinho Vermelho, só que em inglês. Eu deixei um exemplo aqui no PowerPoint, que é da BBC Learning English. Ela tem vários conteúdos para quem está aprendendo inglês. E nessa aba aqui de histórias para crianças, eu acho muito interessante, por isso que eu queria até deixar aqui para vocês poderem dar uma olhada. Eles têm várias histórias curtinhas. Como vocês podem ver aqui, eles têm ela por escrito. Então a gente pode imprimir e distribuir para os nossos alunos, ou a gente pode levar uma cópia só para fazer leitura para os nossos alunos. E além disso, eles também têm esse videozinho que é como se fosse um listening. Sim, é uma história narrada. Então, eles já prepararam a narração e a gente pode passar isso para os nossos alunos. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode distribuir impresso esse script, né? Distribuir para eles essa parte escrita e colocar na sala de aula, dar o play nesse videozinho para eles irem acompanhando a leitura. Ou então, a gente também pode, nós professores, fazermos a leitura para os nossos alunos e ir revezando com eles em algumas partes, em alguns trechos. Por exemplo, se tiver um personagem, por que a gente não escolhe um ou dois alunos para fazer esse personagem? Então, eu vou fazer a narração, quando chegar a fala do personagem, a gente vai pedir para aquele aluno específico fazer a leitura da fala do personagem. Por que eu estou falando que a gente poderia ser os narradores? Por que eu estou falando do professor fazer a narração e não pedir para os alunos, somente eles, fazerem a leitura do texto? Vamos lembrar, vamos voltar ali daquela ilustração, daquele exemplo que eu dei do meu primo. O meu primo, ele utiliza as frases que os adultos já usam para aprender a falar o que ele quer. Então, ele utiliza o exemplo dos adultos. Da mesma forma, os nossos alunos, quando eles estão aprendendo inglês, eles precisam do nosso exemplo, a gente precisa dar o exemplo para eles. Então, quando a gente faz a leitura, quando a gente coloca emoção na leitura, a gente passa duas coisas para eles. Adquirir, eles começarem a ter o prazer na leitura. E dois, quando a gente está lendo, eles vão conseguir prestar atenção na pronúncia, no modo como a gente está falando aquelas palavras. E dessa forma eles vão começar a aprender como é que se pronuncia as palavras. Então, conforme aquilo for virando uma repetição, aquela palavra vai aparecer mais uma vez, aquilo vai virar natural para ele, vai soar natural e ele vai conseguir aprender a pronúncia e o significado daquelas palavras. Então, é muito importante a gente utilizar a leitura de textos em sala de aula, para a gente ensinar os nossos alunos e também desenvolver neles esse prazer pela leitura. Outra forma que a gente pode ajudar os nossos alunos, que é uma atividade que a gente pode trabalhar com eles também, essa forma de associar as palavras com os significados delas, é o ditado. Esse ditado a gente pode usar ele em forma de imagem ou de palavras. Por exemplo, eu posso trazer imagens de alguns animais que eu já ensinei em sala de aula. Por exemplo, eu estou ensinando para os meus alunos o vocabulário de animais em inglês. Depois eu trago imagens para eles desses animais e peço que eles pronunciem para mim. Por exemplo, eu mostro a foto de um gatinho e pergunto para a classe, como é que eu pronuncio, como é que é o nome desse animal em inglês? Então a minha classe vai responder. Depois eu mostro a imagem de um sapo. Então eu falo, classe, como é que eu pronuncio esse animal em inglês? Como que é o nome dele em inglês? Quando a gente faz esse exercício de mostrar uma imagem, pedir para a turma pronunciar, a gente está enfatizando esse aprendizado deles, a gente está enfatizando esse aprendizado de associação,
de qual é a palavra, de qual é a pronúncia que está associada àquele animal, qual é a pronúncia que eu devo fazer para falar aquele animal em inglês. É uma atividade bem tranquila e ao mesmo tempo é uma atividade bem funcional. Você consegue ter ótimos resultados com essa atividade. Da mesma forma, a gente pode falar para eles as palavras em inglês e pedir para eles anotarem no ditado em português. Então, por exemplo, a palavra número 1, cat. Então, o meu aluno vai anotar lá. Palavra número 1, gato. Palavra número 2, frog. Aí, meu aluno vai anotar lá. Palavra número 2, sapo. E assim por diante. Dessa forma, a gente está mostrando para eles a pronúncia da palavra, a gente está mostrando para eles a associação que eles têm que fazer para eles aprenderem, para eles gravarem qual é a pronúncia e o que significa aquela palavra. Também nós podemos utilizar o método de repetição por frase. O que seria uma repetição por frase? A gente vai criar uma estrutura, a gente vai mostrar para eles uma estrutura de frase que já é utilizada e vai pedir para eles irem acrescentando o vocabulário que eles têm. Uma atividade excelente para esse tipo de memorização é aquele que a gente conhece em português no fui à feira e comprei tal coisa. Pois é, a gente pode trazer essa frase em inglês que seria I went to the shop today and bought. Eu fui ao shopping hoje e comprei. Tananana. Então, por exemplo, se você está ensinando vocabulário para os seus alunos, talvez de frutas, talvez de eletrônicos ou de objetos, a gente pode usar essa estrutura para fazer com que os nossos alunos aprendam a estrutura da frase e assim por meio de repetição eles vão aprendendo e aquilo vai soar natural para eles. Conforme for soando natural, eles vão aprendendo ainda mais. Então, cada um dos alunos vai falar essa frase e vai acrescentar um objeto. I went to the shopping today and bought a mobile phone. O próximo. I went to the shop today and bought a mobile phone and a computer. I went to the shop today and bought a mobile phone, a computer and... E assim por diante. Eles vão continuando a brincadeira. Mas você viu que interessante? Eles vão ter que repetir cada uma dessas palavras da estrutura da frase, eles vão ter que repetir o vocabulário que eles estão aprendendo, e é isso que faz com que o nosso aluno aprenda, a repetição. Quanto mais eles ouvirem essa frase, mais natural vai soar para eles, maior a probabilidade deles aprenderem e gravarem esse conteúdo. Outra coisa que ajuda a gente trazer o que a gente conhece por flashcards, que são aqueles cartões que a gente utiliza para eles memorizarem. Então a gente às vezes traz uma imagem e pede para eles falarem para a gente qual é a pronúncia da palavra. Nesse caso aqui, foi uma aula que eu dei, uma aula que está disponível tanto no meu YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E é uma aula que fala sobre como ensinar os animais em inglês. Então aqui, nesse flashcards aqui, é interessante que a gente tem aquilo que a gente já falou agora no começo, o contexto. Qual é o contexto que está inserido? Então, por exemplo, falando do passarinho, está falando que o passarinho é pequeno, que tem penas, que bota ovos, que consegue cantar e voar. Olha só, então a gente vai dar essas dicas para o nosso aluno adivinhar de que animal a gente está falando. Para isso, a gente precisa ensinar o nosso aluno o vocabulário que está aqui no cartão. Então, a gente precisa explicar para o nosso aluno. Small é pequeno. I am significa eu sou. I am small significa eu sou o quê? Eu sou pequeno, certo? Então, anotem aí. I am small significa eu sou pequeno. Anotem a tradução, anotem a pronúncia, repitam comigo. I am small. Você viu, conforme a gente vai fazendo isso, a gente consegue trabalhar muito mais a nossa aula. A nossa aula ela não fica superficial, não fica ali só presa na gramática. A gente está ensinando o nosso aluno na prática. A gente está ensinando para ele o contexto, a gente está ensinando para ele qual é a pronúncia das palavras. Isso é muito importante. Além da gente fazer com que ele entenda a associação. Ele vai associar o que é um passarinho, o que faz um passarinho, onde vive o passarinho. Isso é muito importante. Isso agrega muito mais valor na nossa aula, faz com que o nosso aluno fique mais interessado em aprender. E depois que a gente faz essa brincadeira simples de introduzir para ele o contexto, de falar para ele qual é a pronúncia, depois a gente vem com as respostas. Novamente, pedindo para eles pronunciarem junto com a gente. Bird, repitam comigo, bird. Anota aí no seu caderno como é que se pronuncia entre barras. Não se esquece de colocar entre barras o modo como você vai pronunciar essa palavra. E assim por diante. Dessa forma, o nosso aluno ele vai conseguir aprender muito mais. O rendimento vai melhorar muito mais.
Então a gente pode sempre pedir para eles, a gente pode até enfatizar essa questão do listen and repeat. Listen and repeat. Então, escutem e repitam, escutem e repitam. A gente vai acompanhando nosso aluno passo a passo até que ele entenda, até que ele compreenda como é que funciona esse contexto, até que fique familiar para ele, até que soe normal para ele. Dessa forma, a gente vai ensinar o nosso aluno de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais interessante. A gente não vai ficar preso só na gramática. Então, a gente não precisa falar para ele, olha, bird é um substantivo. Bird você só vai usar ele quando tiver um verbo, quando tiver isso, quando tiver aquilo. A gente não precisa se prender a isso. A gente pode ensinar o nosso aluno utilizando o contexto, utilizando a pronúncia e utilizando a estrutura de frases prontas. Também não podemos esquecer de que para um ensino mais eficaz, a gente tem que trazer isso para o contexto do nosso aluno, para o contexto que o nosso aluno está inserido. Então, o que é real para ele? Qual é a realidade dele? Que frase ele vai conseguir memorizar porque faz sentido para ele? A gente precisa pensar em tudo isso. Por isso, a importância do planejamento da aula. A gente precisa planejar cada uma das nossas aulas para poder conseguir um melhor aprendizado do nosso aluno. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!